Oiês, tudo bem aí? Deixa eu ver, Mari, Cabana, Paula, Vivi. Que legal. Muito bem, bem-vindo. Já vou chamar a Carla aqui para participar da nossa coisa aqui. Como é que é o negócio? Deixa eu ver. Cabana dos Brinquedos, a Gabi entrando. Deixa eu ver a Rafa. Que legal. Aguardando a Carla. Que massa, que massa. Olha, gente, essa live tem tudo para ser muito legal, hein? Aê! Boa noite! Cheguei. Boa noite. Como uma boa professora, ela está com um quadrinho Atrás. atrás, É, tadinho. nosso quadro aqui da sala dos educadores. Que legal! Que bacana! Pessoal, tudo bem? Olha, já estamos com 11 pessoas. Que bacana, Oh, que que beleza. gostoso. A Jane. Boa noite, Jane. E a Denise entrando aqui também, que massa! Ó, sempre que a Denise entra, eu falo a mesma coisa, que o nosso raio aumentou demais, porque a Denise tá lá em Sydney. Então, assim, a gente tá do outro Uau! lado do mundo. Que legal, que legal. Gostoso. Então, vamos lá. Gente, Vamos histórias de lá, temos muito medo. para falar. O que são, como vivem, do que se alimentam as histórias de medo. Vamos ver, vamos falar sobre isso. Mas antes da gente falar, deixa eu deixar o nosso roteirinho aqui, para eu não me perder. Carlinha, se apresenta. Quem é você na fila do pão? Por que eu pedi para você vir aqui? Será para falar isso? Para que as pessoas Oh, saibam meu Deus. quem é a Carla Almeida. Bom, sou a Carla Almeida, para quem não me conhece, tem muitos conhecidos aí de lives da vida, e da vida mesmo, sem ser de lives. Bom, a minha formação de base, sou educadora, sou pedagoga, tenho que a idade da Laura de experiência, eu acho, uns 10, 11 anos mais ou menos de experiência com educação e educação infantil especialmente. Hoje eu trabalho aqui na Cabana dos Brinquedos, que é uma escola de educação infantil que atualmente não está funcionando, né? Como Tá todas as funcionando de outra escolas de forma, educação né? infantil. Nós estamos atendendo as crianças, mas estamos fazendo outros trabalhos enquanto escola para a gente não ficar parado e aproveitar esse Conta para o pessoal o momento. que vocês estão fazendo. Então, nós estamos trabalhando com conteúdos pelo Instagram, pelo YouTube, a gente tem um canal, fizemos várias lives. Agora, no mês de junho, a gente fez uma pausa, porque nós estamos focando na Marcenaria da Cabana, então quem não conhece, segue lá. Marcenaria da Cabana é um braço da cabana, bem grande, que quem coordena esse braço da cabana é o Daniel, que é meu sócio e meu esposo. Na Tem que verdade, seu dizer, sócio todo no mundo sabe. casamento já há mais tempo e depois sócio na Já há cabana mais você. tempo. Exatamente. Então, o Dani trabalha na marcenaria e faz mobiliários, brinquedos, tudo voltado para criança. É uma marcenaria artesanal. Então, vale Uhum. a pena conferir. E para a gente suprir as necessidades financeiras desse momento, porque, né, todo mundo sabe a crise que a gente está passando, algumas famílias não conseguem arcar com a mensalidade das crianças. Nós somos uma escola bem pequena, isso também é importante de falar. A gente fomenta, então, esses outros braços. Um Que é deles, do bem grande, é a que marcenaria. digo sobre o brincar. Esse tá à venda, Isso, tá? esse está à venda. Isso, está à Esse venda. book A é gente muito legal, sabe? fez. Porque deixa eu contar pra vocês que a maioria das pessoas mora em apartamento, né? E aí é sobre brincar nos pequenos espaços. Então, assim, tem um Isso, monte de sugestão. Oi, Marise! Tem um monte de sugestão de como que você brinca, como que se adapta a sua casa para esse momento que não dá para ficar saindo na rua, mas as crianças têm exato, necessidade de brincar, de se movimentar. É muito exato. legal, muito legal. Foi um e-book produzido pela equipe, então a nossa equipe está trabalhando com os conteúdos Uhum. bem fortemente, alguns conteúdos. Os
conteúdos da live, aí o e-book está saindo um novo e-book aí, provavelmente na primeira semana do mês que vem, eu acredito que ele vai ser lançado. A Maria Fernanda vai fazer o prefácio do nosso e-book, porque ele é um e-book bem especial, vai falar sobre as histórias, sobre contação de histórias. Então vai sair mais um e-book, que também vai ser comercializado pela Cabana, ainda não sabemos o valor, mas e-book tem um valor, a ideia é ter um valor super acessível para que as pessoas possam chegar até nós e chegar até o material que a gente está produzindo. E da mesma eu forma, acho que é isso. Para a escola continuar tendo. Então, exatamente. se quiserem comprar, faz o quê? Manda direct ou não tem um... Manda direct, tem o telefone lá na bio do Insta, tem o telefone da Cabana também, que é o WhatsApp da Cabana. Você pode mandar ou um WhatsApp para nós ou mandar o direct lá aqui pelo Instagram também, que a gente responde. E aí a gente já conta valores e envia o e-book para quem quiser adquirir. Tá ótimo. E essa aqui, Maria Fernanda Campos, uma matriosca, trabalha com criança voluntariamente desde 97 e profissionalmente desde 2004, acho que 2004. E como contadora de histórias voluntariamente desde 2008, junto com esta outra que divide a tela comigo. E profissionalmente há 5 anos, desde 2015. E acho que é isso, não vou ficar falando muito de mim, mas assim, sempre trabalhando com crianças, sempre trabalhando com histórias, né, com lúdico. Eu sou professora de artes de formação, eu não sou pedagoga, eu sou arte educadora e arte terapeuta e contoterapeuta e mais um monte de coisa que junta essa brincadeira. E eu estou com um workshop que vai ser agora no sábado, workshop de histórias para bebês, que começou de uma maneira assim muito experimental. Algumas pessoas vinham às vezes na live assistiam assim, você tem mais coisa de história para bebê? Pode explicar melhor e tal? E fiz uma turma lá em final de março, eu acho que foi a primeira. E aí fui fazendo, foi dando certo. Agora está aberto, então as turmas sábado de manhã, minha turma 5, sábado de tarde, minha turma 6. Então, se vocês quiserem saber mais, também está bem acessível e bem gostoso, é bem rico o nosso trabalho. Vai ser, então, nesse sábado, vocês me mandem direct, tá bom? Acho que é isso aí. E a Carla também tem outra coisa que você tem os atendimentos, né? É verdade, é verdade. Essa minha jornada profissional, ela é tão múltipla e cheia de coisas. Já contamos história em vários lugares, já fui professora de educação infantil, trabalho aqui na Cabana com os educadores e com os pais, e também faço atendimento individualizado para as famílias, que é essa orientação. O pessoal tem chamado de consultoria parental, que nada mais é do que uma conversa, uma orientação a respeito do desenvolvimento das crianças, se estão com dúvidas, às vezes acham que... dos pais, né? Exatamente, é mais um trabalho de escuta e de autorização disso que às vezes os pais já sabem o que fazer e como fazer, mas nessa loucura toda e nessa enxurrada de informações que a gente recebe, acaba que os pais ficam um pouco inseguros. E aí esse é um trabalho que eu faço já faz mais de 6 anos, e agora a gente está fazendo bastante de forma remota, claro, pela web. Não tem como a gente fazer um trabalho presencial, mas tem sido bem bacana. Então esse também é um trabalho que eu realizo. Quem tiver interesse, quiser saber mais, entra lá no meu Instagram, pelo direct ou pelo da Cabana também, a gente entra em contato por qualquer um desses lugares. Isso aí, minha flor. Então vamos começar, né? Nosso assunto. Vamos lá. Escolhemos um assunto polêmico, um assunto para dar pano pra manga. E se vocês quiserem, vocês podem mandar perguntinha, sabe onde? Sabe aqui do lado dos comentários, embaixo, que tem umas interrogações? Vocês podem colocar ali que depois a gente responde a pergunta com a pergunta na tela. E aí fica mais fácil da gente não esquecer, não perder o foco também, tá? Porque os comentários vão entrando e eles vão subindo, né? E as perguntas ficam registradas ali e depois a gente coloca na tela, tá
bom? Se vocês também acham que vale a pena de encaminhar essa live, essa discussão para alguém para assistir agora, manda nesse aviãozinho que está ali embaixo, um aviãozinho de papel, para compartilhar, certo? Então, escolhemos esse tema cabeludo, histórias de medo, né? A gente tem muito medo, acho que a gente tem medo das histórias de medo, né? E Oh, por quê, nossa, e né? como? Mas ao mesmo tempo elas fascinam. As crianças adoram a história de medo, adoram a história que tem o lobo, e a bruxa, e o ogro, e o gigante, e o pirata, né? Então são umas coisas assim meio é meio antagônico, né? Se é tão fascinante, por que será que a gente tem esse esse pudor, esse tabu assim com essas histórias? Elas mexem com coisas muito profundas dentro da gente e nos angustiam. Mas então, para falar isso, a Carla, na sua trajetória, estudou bastante sobre algumas questões aí da psicanálise, não é psicanalista, né? Mas usou isso como fundamentos da educação, usou como uma ferramenta da gente entender o que está acontecendo. Então, queria que você explicasse rapidinho o que é angústia, o que ela tem a ver com as histórias de medo. Eu acho que a gente pode começar pensando que essa coisa do medo, né, Fer? Depois que a gente conversou, eu fiquei me questionando e tentando me colocar no lugar de alguns pais, de algumas famílias que têm medo da história do medo, tem Uhum, medo de contar a história de medo. É que o medo, assim como a raiva, a tristeza, esses sentimentos, culturalmente, a gente acabou sendo inserido nisso e aprendendo isso, interiorizando, que esses sentimentos, essas angústias que pairam a vida de todo mundo, eles não são bons, eles não são certos. importantes. Eles são Não errados. são É errado certos, eles sentir são isso. errados. E isso por quê? Verdade. Porque numa sociedade competitiva, você falar de medo é uma coisa que não, 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 meu filho não pode ter medo, não, não pode ter. Você tem que ter coragem, né? Uhum, Então é muito esse outro lado que se valoriza. Então a gente valoriza muito a coragem, o altruísmo, o amor, a felicidade, os sorrisos. É só você olhar os brinquedos que são ofertados para as crianças. São todos com o o, smile até aqui, né? Então sim, essa é tudo harmonia, a paz muito. do espírito, né? Sim, não que nós não almejamos isso enquanto seres humanos, todo ser humano almeja isso, Uhum, mas acaba que a gente vai colocando para debaixo do tapete essas outras uhum, emoções e esses outros sentimentos que fazem parte da vida do humano. E a gente vai escondendo cada vez mais eles, e isso tem um efeito catastrófico. A uhum, gente vai tirando das crianças a possibilidade de lidar com esses sentimentos, da forma como elas conseguem, que é através desse imaginário das histórias. uhum, Então, a gente pensar essa angústia que, primeiro, o adulto tem, acho que é fato, quando eu uhum, recebo, às vezes, os pais na cabana, vêm contar que as crianças estão com pesadelo, ou que estão com muito medo do lobo, ou que estão com muito medo da bruxa e tudo mais, e às vezes vem uma angústia de ele pede essa história, mas eu não me sinto à vontade para contar, eu não acho uma história. Aí eu acabo completando politicamente correta, moralmente correta, mas ele quer aquela história que vocês contam aí, que a madrasta sapateia no final da história da Cinderela com os sapatos de uhum. ferro até morrer. E eu acho isso horrível, Carla, eu acho que isso não é certo. E aí a gente, né, conta como é que as crianças reagem aqui e o quanto essas histórias que estão no universo do imaginário são importantes para as crianças. Então, acho que a angústia é a primeira parte do adulto, de nós que somos, né, criados e estamos dentro dessa cultura de colocar esses sentimentos, essas emoções para debaixo do tapete, como se fosse proibido sentir. Eu Sentir acho que medo hoje não uma é válido, aceitação, né, né? Carla, de não querer errar, né? Então, assim, eu não quero, não Isso. quero causar traumas, eu não quero
Que isso pode despertar, né? Se eu fico contando, se eu fico aterrorizando meu filho, né? Desde pequeno, com um doido da cara preta que vai pegar ele, e aí depois, né? E aí depois manda tirar o pau no gato, e aí vai virar uma criança violenta. E aí agora, né, o lobo, aí o lobo devora Chapeuzinho, depois vem o caçador e abre a barriga do lobo e eu, né? E meu Deus, E nossa, isso é. minha filha vai sair por aí com um facão abrindo barrigas. Ou vai praticar a vingança, ou vai praticar a maldade. Isso permeia a cabeça dos Uhum. pais mesmo. Eu posso dizer porque eu também pensava assim, antes de estudar a contação de histórias, antes de entender esses elementos do imaginário como um alimento psíquico muito importante para a infância e para nós adultos também. Em outro grau, é claro, mas a gente também se alimenta desse imaginário para poder elaborar alguns sentimentos. Então, tem essa angústia que é dos adultos, que acaba reverberando para as crianças, e das crianças, às vezes eu escuto assim, algumas famílias vêm e me dizem assim, eu tenho medo de contar determinada história, porque eu vou colocar medo no meu filho. Ele ainda, né? Eu tenho medo, eu não quero contar, eles não falam que eles têm medo, não é tão verbalizado assim, mas no fundo é um medo Uhum. mesmo, de traumatizar. Eu não quero contar histórias com bruxa, com lobo, com gigantes e ogros, com maldades, porque eu não quero colocar medo no meu filho. Então, essa palavra colocar, ou provocar, ou trazer um medo, é o que sempre vem no discurso das famílias. Uhum. E, na verdade, se a gente for olhar bem para a criança, e para eu não gosto de usar a palavra desenvolvimento, mas vou usar porque é o que as pessoas entendem, não é uma coisa linear, mas eu vou usar essa palavra. Nesse desenvolvimento infantil, as crianças, elas ainda. Não é que a gente vai colocar esse medo lá. Se eu conto uma história e a criança demonstra esse medo pelo lobo, pela bruxa, esse medo já estava lá. A gente Uhum. não colocou nada, A gente porque só o deu medo palco pra faz isso. parte. A gente só deu um nome para aquele medo que já existia. E Uhum. aí até eu falei, né, vou contar a história do primeiro ano da Laura, quando ela era pequenininha, que acho que isso ficou tão simbólico. Quem Uhum. tá aí já deve ter me ouvido contar. Eu sempre conto essa história que para mim é muito simbólica. Que quando ela foi fazer a passagem do jardim para o primeiro ano, tem toda uma expectativa. As crianças passam por fases, né, Fê? Então, existem as crises de cada fase que elas vão passando, porque elas estão se constituindo enquanto sujeitos. Uhum. E aí, é a fase do jardim para o primeiro ano é uma fase muito importante. A criança perde dente, ela percebe que ela está crescendo. É um choque muito grande sair desse micro para ir para um macro. E eu lembro que todos eles da salinha deles estavam bem nervosos com essa coisa da passagem. E aí, lá por novembro, teve uma reunião com a professora nova, da turma nova, e eles foram nessa reunião também. A gente se reuniu numa sala e as crianças ficaram brincando no jardim, que é o pátio do primeiro ano. E na casa vizinha tinha um cachorro de um tal de um Rottweiler. E as crianças do segundo ano começaram a apavorar as crianças do primeiro e contar histórias desse Rottweiler. Que esse Rottweiler, ele na verdade era uma criatura mágica, uma criatura devoradora de A besta crianças, do apocalipse que ia vir ali. né? Isso, e que, né, olha só o perigo de uma criança. Cair do lado de lá, o Rottweiler faz pedacinhos dessa criança. E existe um buraco, não sei aonde, na cerca, que esse Rottweiler ele pode passar a qualquer momento. Que medo. Então existiu toda essa loucura com o tal do Rottweiler, e essas crianças, a minha, e depois conversando com outras mães várias, passaram muitas noites em claro, consequentemente os pais também, de tantos pesadelos com esse Rottweiler. Esse Rottweiler enorme, que poderia comer todas as crianças do primeiro ano.
mas só as do primeiro ano. As Só. outras ele não comia, né? E na verdade Diferente. tem um cheiro de criancinhas do primeiro ano, igual a bruxa que vai pegar o João e Maria porque sente o cheiro do João e Maria. E na verdade, esse medo todo, esse pavor todo, não era do Rottweiler em si, né? Era do primeiro ano. Era esse momento novo, esse crescer, e que eles nomearam, conseguiram elaborar essa angústia de crescer. No caso era isso que estava acontecendo ali, e aí fica claro que cada criança vai ter a sua angústia, independente da fase em que ela estiver passando. Não existe uma crise que é igual para todas as crianças, cada criança vai passar de um jeito, acho que isso também tem que ficar claro, é muito específico, né, Fer? Por isso que a gente não pode encarar isso como uma receita, tem que ter esse cuidado. Então não se tratava de medo do Rottweiler mágico, do cavalo alado Rottweiler, será o que era aquilo, se tratava de um medo de ir para o primeiro ano. E esse medo era um medo bem intenso que todos eles estavam vivendo. E aí eles conseguiram encontrar um personagem ali para conseguir elaborar esse medo. E criaram várias histórias em torno disso. De como matar esse Rottweiler. Né, da gente, o Rottweiler, ele personificou o medo. Ele deu uma forma de algo que precisa ser vencido. Né? Então, mas é muito mais fácil a gente lidar com um cachorro, então estou com medo do Rottweiler, do que essa coisa que a gente não sabe o que é, a criança não sabe nem o que é angústia, né? O que é isso que está me incomodando aqui, né? Então, acho que... Às vezes nem a gente sabe. E aí a gente precisa ir na cozinha, abrir a geladeira, ou precisa ir para o shopping, né? Agora, tem gente que está indo, né? Mas assim, pensando em dias normais, né? A gente... né? Tá tudo certo, eu preciso fazer alguma coisa porque eu tô angustiada. A gente assiste um filme. Preciso comprar um livro, né, cara? Fazer um curso. Fazer um curso, E aí tem a Eliana Louvison, que eu já indiquei ela aqui. Olha a minha técnica. Eu tenho uma técnica para indicar livros nas lives. Olha só. Fala aí. Quero aprender. Um espelho. Daí a gente põe assim. Daí fica certinho. Fica certo. Maria Fernanda, você é a pessoa mais criativa. Depois da minha filha Laura, você é a pessoa mais criativa que eu conheço. Então, olha lá. Esse eu conto outra vez. Histórias infantis para a formação das crianças. Eu já falei desse livro Maravilhoso esse livro. Assim, pelo menos umas 350 vezes, já passou por aqui. Quem é professor não pode deixar hipótese alguma de ler esse livro. É contadora de histórias, mas ela é uma psicanalista e ela faz um trabalho de contação, né? Em CMEs, então assim, entrando no dia a dia mesmo das crianças. E ela coloca aqui, ela fala, agora eu não sei, comecei o negócio, falei da capa do livro, não lembro porque que eu peguei o livro dela para citar. Mas ela coloca em algum capítulo, que essa citação eu não achei ela aqui, porque são tantas, a gente cita tanta coisa que daí a gente depois não acha. Depois lascou. Que isso foi ela que falou, tá? Mas eu descobri que daí não é no prefácio, porque ele é prefaciado pelo Ivan Capelato, mas é ela, não é no prefácio que está, que ela coloca o medo, a raiva e... não. Esse aí a gente fala depois, mas não é isso. Eu lembrei por que ela ia falar. Porque as histórias, eu tinha marcado aqui, agora ele caiu no chão, ó. E eu tenho tanta sorte que eu abri na página. Os maus espíritos, olha só que legal. Os maus espíritos, a gente espanta chamando-os pelo seu nome real. O objetivo da história é dizer o nome, dar às crianças símbolos que lhes permitam falar sobre seus medos. Isso, então, assim, dá nome para essa angústia, para essa tristeza, para essa, para essa coisa ruim, para isso que a gente... Então, ofertar uma... Como é que fala? Você dá, é como o Mário Corso fala. Nessa linguagem isso, do internet.
A gente não fala sobre isso, a gente não fala, olha, filho, você está agora com inveja do seu irmãozinho, porque o seu irmãozinho está no dia do aniversário dele, hoje é o dia do irmão, e daí não é o seu dia. E aí isso que você está sentindo é ciúme, é inveja e tal. Você não fala isso, mas você consegue Até porque trazer isso isso para as pode histórias. causar uma culpabilização, né, Fer? A Uhum, gente, enquanto pai, que tem uma autoridade julgadora, moral, uhum, do certo e o errado, do sim e do não, quando a gente é muito direto naquilo que está acontecendo com a criança ali, às vezes ela se envergonha daquilo que ela sente, mas ela não uhum. deixa de sentir, porque ela ainda está aprendendo a sentir todos os sentimentos que são pertinentes do humano Sim. nessa vivência. Alguns elas estão sentindo pela primeira vez Uhum, e não sentiram antes. Eu falo, a doutora tem um livro também, outra psicanalista, que ela tem um livro que tem um capítulo que ela fala que nós temos dificuldade, nós pais, temos dificuldade de ver os nossos filhos sofrendo. A uhum, gente às vezes tem a ilusão ou às vezes tem o desejo de que eles já venham prontos, com essa prontidão dos sentimentos, do uhum, saber viver nesse mundo. E eles, na verdade, eles estão aprendendo. E uhum, para aprender, eles precisam fazer isso que você falou aí, que a Eliana conta nesse livro, que é dar nome para as coisas. E para dar nome, eu tenho que trazer para um personagem, porque a criança está no imaginário, ela está nesse mundo sensível, que vive esses símbolos internos, uhum. que não são ainda Coisa do moralizados. também a Eliana fala, citando o Rubem Alves, que o Rubem Alves tem aquela coleção para histórias para pequenos e grandes, e ele Maravilhosa. na apresentação da coleção, que daí tem essa apresentação tem em todos os livros, ele fala que é muito mais fácil falar sobre si mesmo e falar sobre os problemas, né? Fingindo que está falando sobre sapos e borboletas. Sim, é o que a criança faz quando está brincando, né, Fê? Uhum, Você já com certeza viu sua filha brincar. Então ela conversa com os brinquedos e os brinquedos vão vivendo aquilo para ela. uhum, E é bem mais fácil você lidar com esses sentimentos. E é assim que ela aprende a lidar. Não tem uhum, outra forma. Não existe outro jeito que não uhum, seja brincando. Então a linguagem da contação de histórias ela está muito dentro de uma linguagem do brincar, que é essa uhum, construção do simbólico. Nossa, é perfeito isso que você falou. É exatamente isso que ela faz quando ela brinca, uhum. tá? Fingindo, né? Quem não lembra de fingir, né? Quando tá brincando? Oh, memórias maravilhosas eu tenho. E Como era fingir delicioso. muito, né? Tipo assim, faz de conta que Sim. agora você não sei o que vai Agora você fala isso. Agora me agora você é não chama. sei quem. Agora eu vou morrer, eu vou morrer. Morri. Agora Então, você me mata. Agora eu vou te matar. Então, na brincadeira eu posso tudo. É maravilhoso poder tudo e vivenciar todos esses sentimentos sem ter que arcar com a consequência deles, por enquanto. E aí no conto de fada, essas consequências elas vão aparecendo, tanto que o bom é sempre bom e o mal é sempre mal. E o mal uhum, sempre se dá mal. Então uhum, sempre tem esse enredo que uhum, captura a criança, porque é isso que ela está precisando, uhum, essa vivência desse campo simbólico. uhum. Tem pergunta aí. Então, vamos lá, eu vou ler para você. Denise colocou assim: ó, eu concordo com Nossa seu Senhora, meu Deus. de trabalhar o medo com histórias, mas questiono disso ser feito com fantasia. Seres fantásticos que são criados pelos adultos e não pela criança. Não poderia se debater o medo com simbolismos não fantásticos, como no livro Eu e Meu Medo, da Francesca Sana, ou O Leão da Neve, do Jim Helmore, que trazem metáforas sobre medo com ilustrações poderosas. E aí? Mas daí tá fantasiando do mesmo jeito, porque tá trazendo uma metáfora sobre o medo. Então não Aham, deixou de fantasiar. Eu acredito que quando a gente fala desse universo da fantasia, é quando a gente entra no Era Uma Vez,
que a Eliana Luvison fala bastante disso nesse livro também, que é o território protegido, onde se pode Pode sentir tudo, né? esses sentimentos, a criança não se sente envergonhada. Quando a gente tem uma história, que é uma história didática, que eu não conheço esses livros que ela falou, que ela citou aqui. Se tem um apelo metafórico, ele atinge o seu objetivo. A criança, ela se fixa naquilo. Mas se o apelo metafórico é fraco, a ponto de ser uma menininha de sainha e tênisinho, que é igual a menininha que está lendo o livro, a gente não transcende esse espaço potencial, que é o que o Winnicott chama, que é o espaço da criação, que é a zona de criação, de espaço potencial, em que a criança está protegida para poder sentir aquilo que ela sente, sem o julgo moral externo. Então, ela pode se identificar tanto com a Cinderela, que é um personagem ali daquela história, que hoje, infelizmente, foi capturado pela mídia e transformado num personagem de consumo. Talvez, eu conheço algumas pessoas, talvez essa birra, essa coisa de não gostar desse personagem que é fantasiado, está no universo da fantasia, é muito por conta do que foi feito com esses personagens. Então, eu não quero que a minha filha se identifique com a Cinderela da Disney, por exemplo. Sim. Eu já escutei pessoas incomodadas, porque pasteurizou, e não é nem pasteurizou, torna aquilo um produto a ser vendido e a ser consumido, e a relação fica outra. É igual Frozen. Então tem escovinha da Frozen, calcinha da Frozen, capinha, sainha, tudo da Frozen. Então você acaba estereotipando um personagem que, quando ele está na fantasia, ali no conto que foi escrito pelos irmãos Grimm, por exemplo, o personagem fica livre o caminho para a criança fazer a imagem da Cinderela dela. Sim. Hoje não mais, porque normalmente se assiste o filme antes de escutar a história. E aí a Cinderela que você vai imaginar vai ser aquela loira do vestido azul e tal, rostinho bem redondinho. Que é tão produto, como você falou, que é... Isso existe assim como fantasia até para adulto. Tipo, eu vou numa festa fantasia e eu vou de Branca de Neve. Então é aquele vestido assim, que tem aquele cabelo assim, né, que é curtinho, tudo bem, ele era preto, ele tem essa descrição. Por que não um cabelo longo? Por que não um coque? Por que não, né? A gente tá congelado na imagem que foi dessa imagem. A ponto de quando a gente... Isso, a ponto da gente falar conto de fada, automaticamente a pessoa se remete a esse tipo de imagem. Mas um conto de fada não necessariamente é Cinderela. Acho que podemos abrir um pouco esse leque e trazer, por exemplo, um conto de fada que a gente pode ser bem conhecido de vocês, não tem fada nem princesa. O Lobo e os Sete Cabritinhos, um dos contos mais pedidos aqui da cabana. Qual outro aí, Fer? Os Três Porquinhos. Exato, então é um enredo ali que não tem a princesinha, o príncipezinho, não tem essa coisa que geralmente as pessoas... Enquadra nisso e eles gostam muito também, né? E aí assim, não é o conto de fada em si esse estereótipo do que a gente está falando aqui, quando a gente defende esses personagens. São os personagens do simbólico. E tem muitas histórias que trazem esse personagem, inclusive autores contemporâneos, como Ilan Breman, que traz o simbólico, né? Simbólico, e conhecendo o trabalho da Denise como eu conheço, porque assim, a Denise ela tem um Instagram
que ela faz indicações de leitura e ela é muito crítica. Assim, o Instagram dela é um Instagram que vale a pena seguir. Não é Ah, legal. Eu vou entrar entendeu? lá Então, depois, Denise, vou te ela seguir. tem uma coisa muito refinada. Ela tem, inclusive, um podcast, viu? Para a gente ouvir, Ah, né? legal. Nada assistido. A gente está aqui exaltando as coisas que são apenas do ouvir, né? Sem tanta imagem, sem tanta coisa assim. E ela tem um Ah, é podcast que ótimo. tá lá no Spotify, é só acessar. Então, assim, ela faz. Como eu sei dessa seleção que ela faz, e ela citou 2 livros ali, eu imagino que sejam livros muito São bons. metáforas. E então, sendo bons, eles provavelmente trazem essa metáfora de uma maneira. E ela se conseguiu entrar. Oi, Trazem isso de uma Alci. maneira mais moderna, como você colocou, mas que tem esse elemento simbólico de qualquer Sim, maneira, né? é a metáfora, mas é uma metáfora que não vai tão no ponto daquilo que a criança está vivendo. Se ela for muito parecida com a realidade que a criança vive, Uhum. pode ter um efeito não que você deseja, pode ter um efeito culpabilizante de algum sentimento que ela esteja tendo, tá? E o que Uhum. acontece muito com relação ao medo e que a gente observa quando a criança tem por volta dos seus 3 anos, assim, é que esse medo ele fica tão exaltado na família, a família se ocupa tanto desse medo que a criança sente e diz tanto para ela, não precisa ter medo, não precisa ter medo, não precisa sentir medo, que a criança começa a sentir medo, sabe a Chapeuzinho Amarelo? Uhum. Amarelada de medo? Acontece. E aí ela não quer decepcionar esse adulto, mas esse medo, alguém já conseguiu controlar um medo? Sei lá, você está numa rua escura, num beco sem saída, e você sente o medo. Você consegue esconder esse medo de você mesmo? Não consegue. A criança, então, menos ainda. E aí Uhum. ela acaba ficando Visível. nessa angústia de não sentir um medo. E aí E aí o é medo bem é feio, o complicado. medo é ruim. E agora sim vou voltar naquela citação que a Eliana faz e que o Capelato também traz, que é assim, que o medo, a raiva e a culpa, gente, anotem isso, porque essa frase, assim, isso me impactou profundamente a primeira vez que eu li. O medo, a raiva e a culpa são vacinas barra antídotos contra a doença mental, doenças psíquicas, tá? Então, o que, que são pessoas que não têm medo? Já falei disso em alguma live, alguma coisa. O que são pessoas que não têm medo? São, sim, pessoas inconsequentes, completamente inconsequentes, não tem medo de nada, nada freia, nada trava essa pessoa. Uma pessoa sem culpa, um psicopata que faz e, tipo, não me afeta, a mim ou a você, tanto faz, né, tá? Raiva, né? Pessoas que se submetem a coisas porque não podem sentir raiva do outro. Então eu deixo que o outro me invada, me violente de diversas formas, porque eu não posso sentir raiva porque é feio. E isso é ruim. Uhum. Então, quando eu parei para pensar em cada uma dessas três, e daí depois hoje conversando com você, né, antes da live, você me falou que o Ivan tem um livro com este título, O Medo, a Raiva e a Culpa, Tem, não é? É isso? tem. Ele tem um livro. O meu, não sei onde é que tá. Se algum educador tá aí, por favor, vejam na estante de vocês se o livro está com vocês. Mas é um livro bem bacana, chama Medo, Culpa e Raiva, o tripé da saúde mental, uma coisa assim. Quem conhece o Ivan deve conhecer esse livro dele, é de perguntas e respostas também, bem bacana. Ele fala justamente disso. É preciso esse tripé para a gente poder ter essa saúde mental e circular socialmente. O indivíduo sem medo, a gente não está falando desse medo paralisante, tem que deixar Sim, claro, a gente está não é falando desse terror, não é medo pânico. que é o É medo sentido. saudável. É o medo saudável. Então, não é esse medo que paralisa, Uhum, não é esse medo que traz paranoia, que te traz o pânico. uhum, Não, esse já é quando o medo não está bem, é quando já a gente precisa procurar um auxílio quando uhum, isso acontece. E se você tem uma criança em casa, que a gente até falou um pouco disso, tem muitos terrores noturnos, que tem muitos pesadelos.
E essa é uma questão importante para a família de vocês. É preciso olhar para isso. E Se procurar um vocês atendimento considerarem isso. especializado, né? Exatamente. Porque as histórias, elas são é a caixinha de ferramentas que as crianças têm e nós adultos também. Então, é a Uhum. caixinha de ferramentas que, quando a criança precisa, ela lança a mão dessa caixinha de Uhum. ferramentas. A criança que está saudável, ela escuta uma história, outra história, e isso vai se tornando um alimento para a constituição psíquica dela, para a Uhum. forma como ela lida com o mundo, interpreta as coisas do mundo. Quando esse medo passa a ser um medo excessivo, que a criança, eu até brinco, os pais perguntam, quando que é um medo excessivo? Quando que é um medo excessivo? Quando a criança deixa de fazer alguma Outra coisa que ela coisa por causa sempre do medo. faz por causa do medo. Por exemplo, entrar no elevador. Às vezes, né? Eu pego, a criança sempre anda de elevador, sempre elevador, de elevador, de elevador. Mas, de repente, ela passa a se, além de outros comportamentos que também a gente vai observar de mudanças que acontecem com a criança, mas de repente ela deixa de querer descer para brincar porque tem que pegar o elevador. Ou Uhum. ela deixa de, sei lá, fazer alguma coisa que ela sempre fazia porque está com medo de alguma coisa. E isso se Uhum. repete, se repete, se repete. Quando a gente se incomoda, esse é um sinal. O pai está incomodado, está achando isso muito estranho, busca uma ajuda. Porque Uhum. aí é um medo excessivo. Se trata de um Uhum. medo excessivo. Mas eu repito, ele não foi colocado lá por algo É, externo. É bem ajudou, difícil. como eu dizia, ele É, ajudou a dar nome para aquilo que ela sentia. ajudou, e não foi colocado. Então, o medo, ele faz parte das Uhum. crianças. As crianças sentem medo do escuro, do lobo, com 6 anos, eles morrem de medo do ladrão. Tem uma coisa Às muito com vezes ladrão. dormindo Com sozinho, agora 2, não dorme mais sozinho, tá com esse medo da mãe esquecer na escola. a minha mãe vem me buscar hoje, será que ela vem? Será que ela vem? Ela vem mesmo? Ela disse que vem? Se a mãe atrasa 1 minuto, meu Deus do céu. Então, esse medo, ele vai estar nos acompanhando sempre. E as Uhum. crianças vão conseguir lidar com ele através das histórias, das metáforas. Uhum. Ela falou aqui, ó, É isso Fê, que eu ia falar. que Pode você ler o livro. viu? Eu me bato com isso aqui, tenho medo de clicar em outra coisa, mas ela falou que são metáforas boas, né? São metáforas legais e que não rechaçam o medo, mas sim normalizam ele. É isso, é autorizar o medo. Se o Uhum. livro está Isso. autorizando o medo, se a história está autorizando o medo, é isso que é Uhum. preciso fazer. Autorizar Uhum. esse medo, seja ele medinho, seja ele medão. Tem Uhum. vários. Não desqualificar um medinho com um medinho. Sempre vai ser um medão para criança. Às É, vezes é para a o medo gente é que uma eu tô bobeira. tendo, né? Esse medo tá me incomodando, né? É, Então, é isso. aí peguei uma outra coisa. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vão interrompendo a gente aí. Mas eu peguei uma outra Coloquem coisa aí as que é o perguntas. nosso guru, que é o Capelato. É o capelato. Aqui, este livro, Tá aí. Diálogos sobre a Esse livro é Afetividade. ótimo. Esse livro, eu falei assim, eu vou dar uma olhada. Aí eu peguei e abri assim, onde estava essa dobrinha aqui, colocada. Olha em que página que estava. Eu tenho sublinhado assim, né? Ele falando sobre as histórias, uma pessoa. Esse é um livro feito em forma de perguntas e respostas. Então são pais, né, que fizeram as perguntas e aí ele foi estruturando as respostas e o livro é feito dessa forma. Então, lá na pergunta onde a pessoa disse, você salienta que é muito importante o papel da história infantil na formação da identidade de uma criança. Que papel é esse? Não vou ler tudo isso, toda a resposta, porque é bem grande. Mas alguns grifos que eu fiz, assim, que quando é contada por alguém afetivo, marca a vida de quem ouve. É por isso que a gente sempre lembra daquela história que alguém contava, daquele jeitinho. Fala que a história vem preencher um vazio em nós. Por isso é muito importante que as pessoas escutem histórias, mesmo adultas, né? E a gente vive Uhum. histórias, né? O Big Brother é história.
Facebook tá cheio de notícia e cheio de fofoca, e é história. E o jornal tem história. E a live daqui das meninas tem história. A gente contou um pouco da história da nossa, né, da nossa vida, da nossa experiência, dos nossos. E a gente vai, então a gente vive mesmo, a gente vai se alimentando de histórias. A questão é, vamos nos alimentar do quê? De histórias boas ou histórias ruins? E na sequência dessa pergunta, não sei se é a mesma pessoa, mas a pergunta é a seguinte. Mas a história contém momentos de violência. Existem histórias de bruxo, de sangue, histórias que preocupam os pais. Além disso, as crianças estão assistindo muito à TV, onde a violência também está Sim. muito presente. Como é que se lida com isso? Aí ele fala assim, vou ler o comecinho, daí a gente fala sobre isso, deixa porque também ela vira página, assim, é bem grande a resposta. Quando um pai se senta na beira da cama com um filho e conta uma história de violência, ele conta a ligação entre a realidade e o símbolo. A realidade é a simples descrição do fato e o símbolo abrange o sentimento que esse fato representa. Então, quando o pai conta que o lobo mau comeu a vovozinha, expressando no tom de voz e na fisionomia o seu desagravo, passa para o filho o símbolo da inadequação de tal fato. Quando uma criança assiste a TV e ela vê a violência, Não passa. ela não vê o símbolo, ela só vê o real e não Não. sabe lidar com isso. Uhum. As Não. consequências podem ser muito ruins. Então, sempre digo aos pais: se tem TV em casa, entre parênteses, seria melhor não ter, comentário dele. Assistam junto com seus filhos, para quando terminar o noticiário ou filme, poderem fazer comentários, contar histórias sobre o mesmo assunto e dizer o que pensam a respeito, para que aquilo se torne uma coisa simbólica e não apenas realidade. Aqui seria importante ressaltar o seguinte: tudo que o cérebro recebe, ele trata como realidade. Quando recebe um filme de TV, vídeo, vive aquilo como real. A mente não, mas o cérebro sim. Tanto que algumas crianças, quando assistem algum filme de suspense ou terror, passam a ter medo mesmo sabendo que aquilo é um filme, porque o cérebro não sabe. Com certeza. A mente sabe, mas o cérebro não. O Assim, cérebro quando um não. pai, uma mãe, uma avó conta uma história de terror, a criança passa a ter um medo saboroso, porque existe nela um componente importante, que é a afetividade. A afetividade faz com que o simbolismo da violência não vire violência. A coisa funciona mais ou menos assim. Falar de morte é uma coisa. Posso falar de morte, de como ela é ruim, já ver a morte na televisão é torná-la banal. Posso falar como a morte nos tira coisas preciosas, como alguém sofre quando morre alguém querido. Mas quando vejo na TV aquele detetive dando tiro em todo mundo, não se fala das pessoas que sofrem com aquilo. Ao simbolizar a morte numa história, numa fala, na narração de algum fato, eu mostro o meu sentimento junto. Não há sentimento algum na morte, na TV, no filme, no noticiário. Acabei lendo a Hum. resposta inteira porque, né? porque É foi. demais, né? Mas Responde toda a nossa live. O vamos Dani tá encerrar aqui demais, então, né? né? Pronto, acabou. Pois o professor mora aí para falar. O deuso da Meu psicanálise. Deus, Ah, eu gosto muito do Ivan. eu também. E ele fala numa linguagem fácil, né? Então, quem gostar dele, procure o Ivan Capelato lá no YouTube. Ele tem Sim. muitas palestras sobre, Ele sobre tem um educação. canal no Instagram aqui também, não tem? Que ele publica Ele algumas só tem coisas. para fazer assim, para entrar em live com alguém. Ele não publica coisas. Ah, ele não publica. Não, ele É, é. mas ele tem vários livros de bem tranquilo acesso, tanto monetário, os livros dele são bem acessíveis, vale a pena. Quem é pai, mãe, gente, vale Professor, muito a interessa pena. Livro de muito. pergunta e resposta. Você tem Esse, ideia o que que é e esse isso? É livro, maravilhoso. acho que não foi nem R$ 30. Obrigada, amor. Tem uma aguinha aqui, gente. E, então é isso. Mais alguma coisa? A Alce tá falando que amou, mandou carinha com coraçõezinhos. Eu trouxe o outro deuso, esse é o deuso da psicanálise, o outro deuso das histórias, que Ah, e é outro, maravilhoso. aqui, ó. Esse livro eu já indiquei também em algum momento, chama A Condenação de Emília, o politicamente correto na literatura infantil. Então ele faz todo um apanhado do que é feio, do que é bonito, Sim, do que é considerado sim, sim. da censura dos livros, da censura das histórias, dessa coisa de ir higienizando essas histórias.
E aí, A gente está higienizando tudo, né, Fê? tudo, tudo. Começa pelo ambiente físico, que a gente vai tirando todos os perigos para as crianças não se Já, todo machucarem, não lá, caírem. essas A gente está histórias assim. tirando tudo. A gente vai E aí, tirando tudo das crianças. E e aí quase elas vão fica ficando de sem ferramenta, nada. né? Como é que fica Oi? de ferramenta? Fica vazia, porque a gente vai tirando todos os elementos que faz parte também de um lugar que as pessoas não olham muito, que é a cultura da infância. Então tem muita coisa que é repertório cultural da infância e que a gente está se apropriando e retirando e transformando muitas vezes. Quantas canções, cantigas, cantilenas que foram transformadas por adultos que quiseram trazer um final mais feliz, um tom mais amoroso e foram modificando essas cantigas, tudo isso que a gente traz para as Retira esse crianças. momento fantástico, né? Cultural e ancestral e que conecta tudo. Tira o imaginário e tira o imaginário e vai ressecando e trazendo tudo para a racionalidade. Uhum. Tudo pro que é dissecado pelo conhecimento. É, tipo, Porque uma história você não controla, né, Fê? é, Você perde o controle da história. Você contou uma história pro teu filho, Chapeuzinho Vermelho, Lobo Sargento. Não tem como você saber. A Eliana fala isso nesse livro, muito quais lindamente. são os Não efeitos tem disso, né? como você mensurar os efeitos dessa história, os Uhum. efeitos dessa canção do Boi da Cara Preta? Não tem como você censurar. E você censurar não, você medir, tá fora Uhum. do teu controle. A partir do momento que tá fora do controle do adulto, ele começa a cortar, ele começa a tirar da vida daquela criança, porque é como Uhum. se hoje a gente precisasse controlar tudo. Tudo, absolutamente tudo, pela nossa razão, pelo Uhum. racional. E aí o resto, a criança vai ficando sem possibilidades. Isso Uhum. é bem difícil de gerenciar. Eu fico muito afetada com esses assuntos. É, essa coisa uma bem conhecida da história do Atirei Pau no Gato, né? É, eu Ah, você está falando das alterações que ela ali. não suporta, né? Não suporta as alterações. Tem, tem uma alteração de uma versão do Eu Tirei o Pau no Gato, não tem? Tem. Nunca deixo os meus cantares. Falo que assim é sem graça. Mas é, porque assim, quando ela vem, atirei pau no gato, o gato não morreu, a gente tá cantando uma coisa. É uma letra violenta? É, mas eles não estão pensando na letra. E caso pense Hum, nisso, eu já vi o Ilan falar isso, eu já vi o Ivan falar isso, eu já vi outras pessoas falarem isso, de que a gente mata o gato, a gente atira o pau nele, o cravo tem que brigar com a rosa e faz essas coisas no imaginário para não fazer de verdade. A criança psiquicamente saudável, ela vai fazer isso, né? E vai matar o gato, mas daí o gato é igual o que você falou antes de agora eu vou matar você, agora você me mata. É o é. mesmo lugar, não é verdade? Na brincadeira, a Julieta fala uma coisa legal, a Julieta Joselense, na brincadeira eu posso casar e descasar e não pagar pensão, tá tudo certo, é brincadeira. Eu posso matar e não ser É. preso. Aham. É, a É o que é. fantasia. E é preciso que se faça na fantasia para não precisar fazer no real. Essa Uhum. é uma coisa bem importante da gente frisar. Vamos fantasiar bastante a maldade para não precisarmos sermos maus quando crescermos, para E daí viver a ele até maldade. coloca, né, naquela palestra lá dele, que as salas de cinema estão lotadas com adolescentes ansiando por filmes de terror, porque não lhes foi Sim. permitido sentir o medo na infância. Uh-uh. A Nai aqui, ó. Aqui em casa, a Júnior não gosta de bruxa e Halloween e proíbe as crianças de falar isso. Olha, eu tenho uma questão, porque assim, o Halloween não é cultura do Brasil. Não. Quando a gente era criança não era tão forte isso, mas hoje em dia ficou, a gente absorveu isso da cultura, né, americana e europeia, enfim, do hemisfério norte, né, eles têm isso como é, co- é, outono, né, e tem a colheita da abóbora, tem um monte de coisa que se faz nessa época aí. Meu celular tá apitando aqui a bateria. É, então, deixa eu virar aqui um pouquinho. É, eu tenho
assim, esse questionamento de tipo, a gente tem que absorver um troço, né, que não era nosso. Mas, assim, é fato. Já foi feito. Já foi Tá absorvido. aí, né? Tá aí. E aí é o momento de entrar nisso que você estava falando aí. Você fantasiar isso, fantasiar a bruxa, fantasiar essa agressividade, fantasiar a faca na cabeça, fantasiar. É feio, é feio. Não é bonito. Mas assim, eles gostam e eles precisam disso na fantasia para não viver na realidade. Né? O Willa, no É, livro que eu estava mostrando, ele fala assim, ó, simbolicamente, ele fala, versões atuais da Chapeuzinho, preocupadas com a violência, excluem a comilança do lobo, a abertura da sua barriga e sua morte. Simbolicamente, uma das partes que mais interessa a criança está sendo descartada. Por com quase 3 certeza. séculos, o texto dos irmãos Grimm vem encantando multidões e nunca ouvimos falar de uma criança que, depois de ouvir a Chapeuzinho Vermelho, saiu com uma Foi faca abrir a na mão barriga de alguém. querendo abrir a barriga de alguém, né? Muito bom. É verdade. Só se essa criança não estiver bem psiquicamente também, né? Vamos também pensar nisso. E aí o Gente, pessoal deixa só questiona um pouquinho, também, só que Carla. Faltam vai 4 cair, né, Fer? minutos. É, eu tava olhando, tô com o relógio aqui na minha frente. O E que, que a aí? gente faz? Tem mais coisas, assim, das coisas nossas, assim. Tem algumas coisinhas para falar, mas quero saber se o pessoal tá com alguma dúvida, alguma pergunta que a gente possa explorar mais ou se a gente encerra dentro de 4 minutos. Vamos, enquanto eu aguardo os comentários de vocês, relembrar da marcenaria da cabana, dos atendimentos da Carla, do e-book da cabana sobre brincar, o e-book que vai sair sobre a contação de histórias e sobre o workshop de histórias para bebês no sábado, bebês e Sábado. crianças Olha, pequenas. bebês escutam histórias, gente. Não podemos falar muito, senão a Maria Fernanda vai falar o curso inteiro aqui. Mas eu posso falar, porque eu não sei o que que ela preparou. Mas olha, gente, dá para contar história para bebês. É maravilhoso o efeito de história para bebês. É importantíssimo. Tem várias histórias que podem ser contadas. E a gente conta primeiro para a gente, sempre, quando a gente está contando história para as crianças. Se tem mãe puerpério, aí é muito legal. Esse E a gente vai processo vale a descobrindo, pena. assim, nas histórias boas, esse simbólico, essa coisa poética, mesmo em histórias Muito, que são curtinhas, né? Aquela muito. carinho, de lagartinho, de não sei o Cantigas. quê, de É, cebolinha e de tudo isso. E é tão gostoso, né? De ver que, nossa, como eles sim. conseguem, enfim, tocar em pontos que tem que ser tocados, né? Sim, as histórias elas precisam ser resgatadas cada vez mais. Eu tenho tudo o que tem a ver com a cultura da infância. É preciso que as crianças comecem a ter mais voz, mais possibilidade de espaço. E quanto mais a gente insere isso, mais a gente vai aumentando esse repertório da cultura e ele vai ficando cada vez mais fortalecido, porque está Uhum. bem difícil para as crianças hoje em dia. As histórias precisam retornar, é urgente. Meninas, amo ouvir vocês. Isso é um tchau, Alce, nós estamos entendendo. Vocês vão querer, gente, continuar? Vocês têm Ah, vai. pergunta? Caixinhos dourados despertava e olhava 3 ursos rosos e dava no pé. Muito boa. É o máximo essa história, gente. Eu perdi o começo. Eu fiquei achando que as pessoas vão ficar assim, meu Deus, mas é isso, mas é aquilo. Porque outras vezes que eu falei de medo, as pessoas ficaram bem surtadas, assim, falando daquele jeito que a gente não dá conta de ler os comentários, sabe? Deixa eu ver, ó, na caixinha de pergunta não tem 21,59. Vai cair. Acho que deu, né? Ninguém se manifestou de Deu. Qualquer coisa a gente marca uma próxima. isso. Tá lá. É isso aí, gente. Então, amiga, muito obrigada pela sua Ah, disponibilidade eu que agradeço. Foi de vir ótimo. aqui. Eu já Obrigada, gente. Obrigada pelas perguntas. Vamos nos falando. minha prima, que tá lá nos Quem chegou States. atrasado, assiste tudo. Vai ficar É, gravado no Insta da Fer. isso mesmo. Digam o que vocês querem ouvir, a gente está aqui para isso, tá bom? É isso E aí. entrem em contato conosco, tá bom, pessoal? Um beijo. Tchau. Tchau!